Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de geometria plana. Após os vídeos de introdução e a nossa primeira videoaula, nós voltamos com mais uma videoaula, agora falando sobre a aplicação da geometria plana na formação de ladrilhamentos, tá? Nós veremos agora essa parte do conteúdo proposta para essa semana. Vamos lá. Ladrilhamento. Ladrilhamento. A arte do ladrilhamento consiste no preenchimento do plano por moldes. Isso sem superposição, ou seja, sem colocar uma peça sobre a outra, e sem deixar buracos, né? Ou deixar buraco. Não pode ficar um espaço entre uma peça e outra. Matematicamente, nós temos que essa prática é perfeita, tá? Então, essa arte existe desde que o homem começou a usar pedras para cobrir o chão e para cobrir as paredes de sua casa e continuou com a aplicação de cores, desenhos ou figuras para deixar os ladrilhos mais agradáveis à vista, né? É uma prática matemática que pode ser aperfeiçoada com o uso de cores, né, com a formação de desenhos para deixar o ambiente mais agradável, tá? Veja o quão necessária é a matemática em tudo à nossa volta. Então, as mais antigas peças de ladrilhos conhecidas datam de cerca de 5.000 anos antes da nossa era cristã e foram encontradas no Egito. O homem pode usar essa técnica em uma grande variedade de aplicações, como, por exemplo, no papel de parede, nos pisos decorativos com cerâmicas ou pedras, nos pisos e forros de madeira, né? Nas estamparias de tecido, também está presente, né, a matemática, aí a aplicação da matemática por meio da geometria plana, formando ladrilhamentos, também está presente na estamparia, né? Nas malharias e crochês, no empacotamento ou no empilhamento de objetos iguais. Então, é vasta a aplicação da geometria plana nesse ramo que a gente está estudando, tá? Na formação de ladrilhamentos, de mosaicos, tá? Já na natureza, nós podemos encontrar ladrilhamentos em células de tecidos, por exemplo, em células de tecidos, do nosso tecido, nas colmeias, inclusive já esse ladrilhamento nas colmeias já rendeu algumas pesquisas, né? Tem pesquisas aí que trabalham essa geometria, como a geometria da abelha, né? Então nós podemos também encontrar o ladrilhamento no arranjo das escamas dos peixes. Se você observar, ali é uma espécie de ladrilhamento, né? Não formado, é claro, com polígonos, mas é um ladrilhamento. Nas pinhas das coníferas, lembrando que as coníferas são plantas que se desenvolvem em forma de cone, em 3 dimensões. E elas são também conhecidas como pinhas, né? Nos arranjos dos cristais, nas bolhas de sabão e nas trincas de cerâmicas, por exemplo, e em várias outras coisas você pode observar essa aplicação da matemática, tá? Aqui eu tenho uma colmeia de abelha. Se você observar a maneira como a abelha confecciona a colmeia, onde ela deposita o mel, é formado em forma de ladrilhamento formado por hexágonos regulares, certo? Observe aqui que eu tenho que as colmeias são formadas em forma de hexágonos regulares, uma figura com 6 lados, né? E congruentes. Então, é uma aplicação da matemática, da geometria plana, encontrada na natureza, sem nenhum tipo de manipulação humana. Aqui eu tenho as coníferas, esse pinho que se desenvolve em forma de cone, é considerado também uma espécie de ladrilhamento, né, de mosaico. Aqui eu tenho o abacaxi, observe a disposição da casca do abacaxi, como elas se encaixam perfeitamente, como uma espécie de escama. Também é um mosaico encontrado na natureza, tá? Mais uma aplicação da nossa matemática nesse ramo.
Aqui eu tenho também um cristal, tá? Observe aqui a disposição das figuras planas que formam esse cristal em 3 dimensões. Também é considerado um mosaico e um ladrilhamento. Também a aplicação da geometria plana, tá? Nós veremos, pessoal, que existem apenas 11 tipos de mosaicos do plano euclidiano e esses 11 tipos devem obedecer a 3 condições. Os 11 tipos de mosaicos devem obedecer a 3 condições. Quais são elas? Primeiro, os ladrilhos que compõem o mosaico são polígonos regulares, ou seja, são figuras iguais, né? A mesma figura formando um ladrilho. Segundo, a intersecção de 2 polígonos é sempre um lado ou um vértice, no caso de ladrilhos adjacentes, ou a intersecção pode ser um conjunto vazio, no caso de ladrilhos que não são adjacentes, tá? Não são adjacentes. Então, guardem essas 2 condições. Os ladrilhos que compõem o mosaico são polígonos regulares. A intersecção de 2 polígonos é sempre um lado, um vértice ou um conjunto vazio. E a terceira condição, o tipo de cada vértice é sempre o mesmo, ou seja, a distribuição ao redor de cada vértice é sempre a mesma. Ou seja, a disposição em torno de cada vértice é sempre a mesma. Eu vou ter sempre a mesma quantidade de polígonos distribuídas sempre na mesma ordem, tá? Essas são as condições para que um mosaico seja formado por polígonos regulares e ele seja considerado um mosaico regular, que também é considerado como um mosaico bem ordenado, um ladrilho bem ordenado, tá? Os mosaicos em que todos os ladrilhos são congruentes, presta atenção, todos os ladrilhos são congruentes. Esse mosaico é chamado de mosaico regular. Se todos os ladrilhos que compõem esse mosaico forem a mesma figura geométrica e congruente, tá? Congruentes. Os outros, que podem conter 2 ou 3 tipos de ladrilhos, são chamados de quase regulares. Ou é regular ou é quase regular, tá? Então, nós veremos que existem no plano euclidiano, que é o nosso objeto de estudo, ladrilhamento no plano, existem apenas 3 tipos de mosaicos regulares e mais 8 tipos de mosaicos quase regulares. Vamos ver aqui os mosaicos regulares. Então, em se tratando de mosaicos regulares, ou seja, aqueles que são formados por figuras geométricas congruentes e regulares, né? Esses mosaicos devem obedecer às 3 condições apresentadas acima, anteriormente. Quais são elas? Só relembrando. Primeiro, os ladrilhos que compõem o mosaico devem ser polígonos regulares. Segundo, a intersecção entre esses ladrilhos ou é um lado, ou é um vértice, ou é um conjunto vazio, no caso de ladrilhos não adjacentes. Certo? E a terceira condição é que a configuração em torno de cada vértice seja sempre a mesma, tá? Então, se um mosaico obedecer a essas 3 regras, isso quer dizer que ele é um mosaico regular, certo? De modo que os ladrilhos de cada mosaico sejam congruentes. A mesma figura, formando um mosaico, tá? Nesse tipo de mosaico, existem apenas 3 tipos possíveis de vértices. A saber, nós temos aqui, por exemplo, 6 triângulos equiláteros, que podem ser indicados dessa maneira, 3.3.3.3.3.3, ou entre parênteses e separados por vírgula, né, entre parênteses, 3,3,3,3,3,3, ou ainda 3 elevado a 6, tá? Nós temos também o mosaico do tipo 4 quadrados, ou seja, em torno de um vértice eu tenho 4 quadrados. Pessoal, aqui em 6 triângulos, quer dizer que em torno de um vértice eu tenho 6 triângulos. Aqui, em torno de um vértice, eu tenho 4 quadrados. Lembrando que a representação pode ser parênteses, 4,4,4,4, além do que está aqui, né?
ou 4 elevado a 4, ou seja, são 4 figuras de 4 lados em torno de um vértice. Essa é a configuração em torno de um vértice, tá? 3 hexágonos. Um hexágono possui 6 lados, então são 3 figuras de 6 lados. 6, 6, 6, ou, repetindo, entre parênteses, 6,6,6,6, ou 6 elevado a 3, tá? Aqui estão as figuras que estão representadas aí. Isso aqui é só uma parte de um mosaico, tá? Isso aqui cresce infinitamente. Eu vou pegar aqui o vértice central e em torno desse vértice, observe que eu tenho 4 figuras de 4 lados cada uma, ou seja, 4 quadrados. Em torno desse vértice aqui, olha, eu tenho 6 figuras de 3 lados, ou seja, 6 figuras de 3 lados em torno de um vértice. Por isso que a representação é 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. E nessa outra figura aqui, a última, tomando um vértice, eu tenho que em torno de um vértice, na configuração em torno de um vértice, me dá 3 hexágonos regulares. Ou seja, 3 figuras de 6 lados cada uma. 6, 6, 6. Certo? Aqui são os únicos tipos de mosaicos regulares. Os demais que nós estudaremos são quase regulares, tá? Então, o lindo disso aqui, pessoal, é a matemática por trás dessa composição de mosaico, né? Dessa disposição das figuras, uma se ajustando à outra, formando um mosaico. O nosso alvo aqui é a matemática por trás disso aqui. Lindo, né? Observe aqui, vamos ver o que a matemática diz disso aqui. Nós estamos falando de mosaicos regulares. Mosaicos regulares, tá? Mais à frente nós vamos ver os outros tipos de mosaico. Então, um polígono regular de N lados, isso aqui é só para situar você a respeito do que a gente vai ver, tá? Se você possui um polígono regular de N lados, isso quer dizer que ele também tem N ângulos internos. Se ele é um polígono regular, isso quer dizer que cada ângulo interno dele é igual, né? Eles são iguais. Os ângulos internos dele são todos iguais. Ou seja, possuem a mesma medida. Então, se eu tenho um polígono de N lados, polígono regular de N lados, isso quer dizer que cada ângulo desse polígono mede isso aqui, ó, cada ângulo dele, porque são todos iguais os ângulos. Mede N menos 2 vezes 180. N menos 2 vezes 180 é a soma de todos os ângulos. A gente viu isso na aula passada, tá? Dividido para N, que é a quantidade de ângulos. Então, se eu pego a soma de todos os ângulos e divido pela quantidade de ângulos, eu tenho quanto vale cada ângulo, certo? Então, para existir um ladrilhamento regular com M, eu disse M polígonos, M, né, a quantidade de polígonos M regulares, cada polígono com N lados em cada vértice, né? Devemos ter o seguinte, olha, presta atenção. Eu tenho um vértice num polígono, eu vou tomar aqui o polígono que eu vi agora há pouco, ponto. Eu tenho aqui, vou tomar esse polígono central aqui, formado por 6 triângulos. Observe que os ângulos que estão em torno desse polígono aqui são os ângulos dos triângulos que compõem esse mosaico, certo? Cada triângulo tem ângulo igual, aqui é 60, 60 e 60. Então, cada ângulo em torno do vértice corresponde a um ângulo de cada figura que está aqui em torno desse vértice, né? No caso aqui são os ângulos do triângulo. Eu tenho aqui 6 ângulos, cada um medindo 60 graus, porque são os ângulos do triângulo equilátero. Nesse caso eu tenho 360 graus. Aqui no hexágono aqui, eu tenho 3 ângulos medindo 120, que também dá 360. Aqui no quadrado eu tenho 4 ângulos medindo 90 graus em torno do vértice. 4 ângulos medindo 90 graus, ou seja, 360 graus. A soma dos ângulos que estão em torno
em torno do vértice sempre dá 360 graus. Aí, e quanto mede o ângulo? Eu não sei. Eu não sei, depende da figura. Eu sei que se eu pegar a medida do ângulo, desse ângulo, em torno do vértice, que é isso aqui, olha, n-2 vezes 180 sobre n, vezes a quantidade de vértice, posso ter, no caso lá, né, como eu mostrei ali, né? Se eu tenho 4 vértices, aqui é 4, se eu tenho, perdão, se eu tenho, vezes a quantidade de figuras, né, com m figuras. Então eu pego o ângulo de cada figura, vezes a quantidade de figura, somando esses ângulos aqui, em torno do vértice, tem que dar 360 graus, certo? Esses ângulos em torno do vértice aqui, somando tudo, tem que dar 360 graus. Aqui. Assim, eu não mostrei esse cálculo, tá? Aqui eu fui direto. Vocês podem rabiscar em casa aí, tá? Pegar a caneta e rabiscar. Então, desenvolvendo isso aqui, nós encontramos isso aqui, olha. 1 sobre n mais 1 sobre m igual a 1 meio, certo? Isso aqui vai dar m, que é igual a 2n sobre n menos 2, se somente se m menos 2 for igual a 4 sobre n menos 2, tá? Aqui eu tenho m em função de n. Eu tenho a quantidade de polígonos em função da quantidade de lados, certo? E as únicas possibilidades possíveis para essa igualdade aqui é exatamente o que aparece nessa tabela. As únicas possibilidades possíveis para essa igualdade, m menos 2 igual a 4 sobre n menos 2, são essa aqui, ó. Para m igual a 6, 4 e 3. Se m for 6, ou seja, se eu tiver 6 figuras em torno de um vértice, cada figura dessa deve ter 3 lados. Substituindo aqui, olha. Se m for 6, n é 3, certo? Resolvendo aqui a equação. Se m for 4, n também é 4. Se m for 4, n também é 4, certo? Se n for 3, m também é 6. M for 3, n é 6. Ou seja, eu tenho aqui se m for 6, n é 3, certo? Então, essa igualdade só é válida para esses 3 casos aqui, que é 6 polígonos com 3 lados cada em torno de um vértice, 4 polígonos com 4 lados em torno de um vértice e 3 polígonos com 6 lados em torno de um vértice, certo? Então, essa configuração aqui, olha, é isso aqui que nós estamos mostrando. Essa aqui é a matemática por trás desse tipo de ladrilhamento. Lindo, né? Agora a gente vai estudar outros tipos de mosaicos formados aí com outros tipos de polígonos regulares, que não sejam mais um mosaico regular, mas um mosaico quase regular, tá? Vamos lá. Mosaicos quase regulares, ou arquimedianos. Arquimedianos é como também são conhecidos os mosaicos quase regulares ou arquimedianos. Eles obedecem aos critérios A, B e C. Só para lembrar, o critério A diz que os polígonos que formam o mosaico têm que ser polígonos regulares. O critério B diz que a intersecção entre 2 polígonos, entre 2 ladrilhos, ou é um lado, ou é um vértice, ou é um conjunto vazio. E a condição C diz que a configuração em torno de um vértice é sempre a mesma. Então, o mosaico quase regular obedece a essas 3 condições, porém com uma pequena condição, uma pequena restrição, sendo que os polígonos não necessariamente devem ser congruentes. Os polígonos têm que ser regulares, mas eles não precisam ser de um tipo só. Eles não precisam ser congruentes. Eles podem ser de mais de um tipo, tá? Vamos ver isso mais à frente. Todos eles são obtidos com 1, 2 ou no máximo 3 tipos de ladrilhos que nós veremos a seguir. Na verdade, eu tenho até mais tipos, né? Nem todos os polígonos regulares, pessoal, nem todos os polígonos regulares podem ser usados para fazer ladrilhamentos. Cabe ressaltar isso, tá? Quase regulares. Nós temos, escute o que eu estou falando. Eu estou falando de polígonos regulares. Nós temos que, por exemplo, os pentágonos, os heptágonos, os eneágonos e os decágonos regulares não podem compor ladrilhamentos quase, eu disse quase regulares, tá?
Ah, professor, eu não posso ter nenhum tipo de pentágono? Pode. Você pode ter um pentágono não regular. Mas o pentágono regular, por exemplo, ele não pode compor um mosaico quase regular, certo? Então, a gente vai ver aqui agora a matemática por trás dos mosaicos quase regulares. Mosaicos quase regulares, tá? Vamos lá. Sendo M, nós temos aqui M a quantidade de polígonos em torno de um vértice, né? Incidindo em cada vértice do ladrilhamento. Então nós temos que se M for... Eu vou tentar explicar isso aqui de forma mais clara possível, tá? Tentem captar a mensagem aí. Sendo M, eu tenho M polígonos, a quantidade M de polígonos ao redor de um vértice, né? Você pega um vértice qualquer do ladrilhamento, do mosaico, e em torno desse vértice nós temos M polígonos, certo? M ladrilhos. Ou seja, a quantidade de ladrilhos vai ser os tipos de ladrilhos do tipo M1, mais os ladrilhos do tipo M2, até mais os ladrilhos do tipo MK. Ou seja, eu estou pegando ladrilhos que são figuras geométricas, polígonos de tipo diferente. Eu posso ter um quadrado, eu posso ter um triângulo, eu posso ter um hexágono, eu posso ter um octógono, eu posso ter um dodecágono. Ou seja, eu não estou pegando mais figuras do mesmo tipo, eu estou pegando figuras do tipo de tipos diferentes em torno de um vértice. Então, se a quantidade de figuras em torno de um vértice é M, então quer dizer que M é a soma dos tipos de polígonos que estão em torno desse vértice. Que esses tipos nós estamos chamando de M1, de M2, que é um segundo tipo de mosaico, de polígono, ladrilho, mas até um MK, né? Em que MI ele é o número de polígonos regulares, os tipos de polígonos que aparecem em torno do vértice, né? Com um ângulo interno igual a αi, ou seja, cada polígono desse em torno de um vértice tem um ângulo diferente, porque são polígonos diferentes, quer dizer que o ângulo interno também é diferente. Por exemplo, um triângulo tem ângulo 60 graus, triângulo regular, que é o equilátero. O quadrado tem ângulo 90 graus. O hexágono tem ângulo 120 graus. Ou seja, eu pego cada polígono desse, a quantidade que cada polígono desse tem, né, que aparece desse polígono em torno do vértice, vezes o ângulo de cada um internamente. Se eu tiver 2 quadrados, eu vou ter 2 quadrados vezes 90 graus, certo? Aí se eu tiver 3 triângulos, eu vou ter 3 vezes 60 graus, porque cada triângulo tem um ângulo interno de 60 graus. Matematicamente é o que está dizendo. A quantidade de polígonos é os polígonos do tipo 1 mais do tipo 2 até o tipo K. Agora, se eu quiser, eu tenho que cada ângulo interno de um polígono é αi. Agora, se eu pegar a soma desses ângulos que estão em torno do vértice, a soma desses ângulos que estão em torno do vértice, todos eles têm que dar 360 graus, porque corresponde a uma volta em torno do vértice, certo? E esses 360 graus, eles são o quê? São os polígonos do tipo 1, vezes os ângulos que esse polígono, vezes o ângulo interno desse polígono, mais os polígonos do tipo 2, vezes o ângulo interno desse polígono, né? Se eu tiver 2 polígonos, por exemplo, 3 polígonos do tipo 2, eu vou ter 3 ângulos dele que eu vou somar. Mais reticências, os polígonos do tipo K, vezes o ângulo interno desse polígono do tipo K. Isso aqui tudo tem que ser maior ou igual que M vezes 60. Por que, professor? M vezes 60. Primeiro, M é a quantidade de polígonos e 60 é o menor grau, o menor ângulo interno de um polígono regular, que é o triângulo. O triângulo, ele é o polígono interno com a menor quantidade de lados. Consequentemente, ele possui o menor ângulo interno, né? Polígono regular, o triângulo equilátero, é o que possui menor ângulo interno. Então, eu vou ter
Se eu tiver só triângulo em torno do vértice, então aqui vai dar só a quantidade de triângulos vezes o ângulo interno do triângulo, né? No caso seria no máximo 6. Então aqui M, que é a quantidade de polígonos total, aqui vai ser maior ou igual, né? Que M vezes 60. 60 porque é o menor grau, menor ângulo de um polígono regular. Certo? Agora esse M aqui, ele só pode ser no mínimo 3 e no máximo 6. Certo? No mínimo 3, no máximo 6. Se você levar em consideração isso aqui, ó, tá? Levando em consideração essa desigualdade. No máximo 6, porque se eu pegar 6... por que o mínimo é 3? Porque 3 vezes 60 dá 180. E 180 é a menor soma dos ângulos internos de um polígono, que é o triângulo, certo? E por que o maior valor de M é 6? O M tem que ser no mínimo 3 e no máximo 6. Porque se eu pegar um valor maior que 6 aqui, vai ultrapassar os 360. E eu estou dizendo que essa soma aqui é igual a 360. Então, esse M vezes 6 não pode ser superior a 360. Então, o máximo que o M pode ser é 6, porque 6 vezes 60 são 360, tá? Por isso que o M tem que estar entre 3 e 6. Eu só posso ter de 3 a 6 figuras em torno de um vértice. Eu não posso ter menos que 3, nem mais que 6. Tá? Vamos para continuando aqui com a matemática por trás dessa belezura maravilhosa e linda, que é a aplicação da geometria plana no ladrilhamento. O M, ele só pode ser de 3 a 6. Pode ser 3, 4, 5 ou 6. Então, vamos trabalhar os casos em que M é igual a 3, pessoal. Eu quero dizer para vocês que as demonstrações aqui não serão feitas na sua totalidade. Algumas delas podem aparecer, algumas delas completas ou partes delas podem aparecer na avaliação de vocês que vai estar na plataforma, tá? Então, fiquem atentos ao que vai ser exposto aqui, porque pode ser pedido lá na avaliação que você faça o que não foi feito aqui, tá? Em termos de demonstração. Ok? Então, como M vai de 3 a 6, nós vamos para o caso em que M é igual a 3. Ou seja, para os casos em que eu tenho 3 polígonos regulares em torno de um vértice. Em torno de um vértice eu tenho 3 polígonos. Vamos estudar essas possibilidades possíveis para esses tipos de polígonos, tá? Vamos lá. Então, cadê o cursor? Se nós tivermos, nós temos 3 polígonos em torno de um vértice. E a quantidade de lados que esses polígonos apresentam, vamos chamar de N, tá? N1, N2 e N3, né? N1, N2 e N3. Aqui é porque eu coloquei só 1, 2, 3, mas é N1, N2 e N3, tá? Então nós temos o seguinte, que cada ângulo interno de um polígono desse é dada por isso aqui, ó. Eu pego um polígono desses, que é um polígono regular, e cada ângulo interno desse polígono é dado por esse somatório, por essa fórmula aqui, ó. 180 menos 360 sobre NI. Ou seja, N1 é a quantidade de lados, aqui N1, pessoal, porque I vai de 1 a 3. Então, aqui eu tenho N1, N2 e N3, tá? Aqui eu estou pegando NI para dizer que é tudo junto. Um de cada vez, somando tudo junto, certo? Então, o N, aqui, a quantidade de lados que o polígono 1 tem é N1. Então, um ângulo interno do N1 é 180 menos 360 sobre N1. A mesma coisa vale para N2 e para N3. Então, se eu pegar aqui, olha, 180 menos 360 sobre N1, para I igual a 1, né? Depois eu pego, como é o somatório, então pego mais 180 menos 360 sobre N2. Depois mais 180 menos 360 sobre N3. Só vai até o 3, tá? O I aqui.
N1, N2 e N3. Vai ocorrer isso aqui, olha. Ah, por que que o somatório é 360? Esse 360 aqui é o somatório de todos os ângulos dos polígonos que estão em torno do vértice, certo? Aqui eu tenho o ângulo que está em torno o ângulo do polígono 1, o ângulo do polígono 2 e o ângulo do polígono 3 que estão em torno do vértice. Somando esses três ângulos aqui, nós temos 360 graus. Agora vamos saber quais são esses polígonos aí, tá? Vamos lá. Aqui eu repeti a fórmula, certo? Aqui, ó, que eu falei, para I igual a 1, eu vou ter 180 menos 360 sobre N1. Tá aqui, olha. Mais porque é somatório. O sigma aqui é somatório. Mais, para I igual a 2, eu tenho 180 menos 360 sobre N2. Tá aqui, olha. Mais, para I igual a 3, que vai até 3, né? Eu tenho 180 menos 360 sobre N3. Tá aqui, olha. Resolvendo tudo isso aqui que está entre parênteses. Ah, lembrando que essa soma aqui tem que dar 360. Então, somando tudo que... resolvendo o que está entre parênteses aqui, olha. Como aqui eu tenho uma soma de frações aqui eu só tenho um denominador, eu posso usar aquela regrazinha, ó. Multiplica por 180, soma com 360 e pega tudo sobre N1, certo? Então fica assim, ó, 180 vezes N1, ó, N1 vezes 180, 180 N1, menos 360, tudo sobre N1. 180 N1, menos 360, tudo sobre N1, tá? A mesma coisa aqui, ó. 180 N2 vezes 180, 180 N2, menos 360, tudo sobre N2. Tá aqui, ó. Mais a mesma coisa aqui, ó. N3 vezes 180, 180 N3, menos 360, tudo sobre N3. Tá aqui, ó. Somando tudo isso aqui, tem que dar igual a 360, né? Agora, resolvendo aqui, observe o seguinte, eu dei aqui um saltozinho aqui, mas dá para entender. Aqui eu tenho três denominadores diferentes, o N1, o N2 e o N3. Certo? O MMC de N1, N2 e N3 é N1 vezes N2 vezes N3, porque são três números diferentes. É o produto entre eles, certo? Aí o que a gente faz? Pega o MMC, divide pelo denominador aqui e multiplica o resultado pelo numerador. Ó, N1, N2, N3 dividido para N1, resta o N2 e N3. Aí eu pego N2 e N3 vezes 180 N1 vezes 360, que dá isso aqui, ó. 180 N1, N2, N3 menos 360 N2, N3. Depois eu pego N1, N2, N3, divido por N2, sobra o N1 e o N3, né? Multiplica por 180 N2 e multiplica por 360, que dá 180 N1, N2, menos 360 N1, N3. Mais, pego o MMC de novo, N1, N2, N3, divide por N3. É como se eu cortasse aqui, ó, N3, N3, ficar só o N1, N2. Então, pego N1, N2, vezes 180 N3, menos 360, que dá 180 N1, N2, N3, menos 360, né, vezes N1, N2. Tudo isso aqui tem que ser igual ao quê? Aí eu pego o MMC, que é N1, N2, N3, que está só no primeiro membro, e multiplico por 360, que está lá no segundo membro. Que fica 360 N1, N2, N3, certo? O que a gente faz aqui agora? Nós vamos trabalhar os termos semelhantes. Ó, aqui eu tenho 180 N1, N2, N3, 180 N1, N2, N3 e 180 N1, N2, N3. Eu vou somar esse 180 com esse 180 com esse 180, que dá 540 N1, N2, N3. Aí eu tenho aqui o 360, 360 e 360. Eu vou colocar em evidência aqui, olha. Ó, de novo.
Somando 180 com 180 com 180, obtivemos 540 N1, N2 e N3. Menos, colocando 360 aqui, olha, 360, 360 e 360 em evidência, entre parênteses fica N2, N3, N1, N3 e N1, N2, entre parênteses, tá aqui, olha, certo? Tudo isso igual a 360 N1, esse aqui, olha, 360 N1, N2 e N3. Tá aqui. Vamos lá. O que eu faço? Trabalho os termos semelhantes novamente. Tá aqui o 540 N1, N2 e N3. Lá no segundo membro também tem o 360 N1, N2 e N3. Pego o 360, que é semelhante ao 540, e trago para o primeiro membro. Então vai ficar 540 menos 360, N1, N2, N3. Igual, vou passar esse 360 aqui com esses parênteses para o segundo membro. Está negativo, passa positivo. Então fica assim, ó, 540 menos 360 fica 180, N1, N2, N3. Igual, aí aqui eu tornei a multiplicar, ó, 360 vezes N1, N2, mais 360 vezes N1, N3, mais 360 vezes N2, N3. Tá aqui, olha. Agora você pega e divide tudo por 360 N1, N2, N3. Dividindo o primeiro membro e o segundo membro, cada termo por 360 N1, N2, N3, nós encontramos aqui um meio, né? 180 N1, N2, N3, dividido para 360 N1, N2, N3, fica 1 meio, mais esse aqui fica 1 sobre N3, mais esse segundo termo aqui fica 1 sobre N2, mais esse terceiro termo aqui fica 1 sobre N1, certo? Pronto. Só para provar essa igualdade aqui, olha. Que isso aqui é igual a 1 sobre N1 mais 1 sobre N2 mais 1 sobre N3, que é igual a 1 meio, tá? Agora, nós vamos supor, né? Nós vamos supor que N1 é menor ou igual que N2, que é menor ou igual que N3. Lembrando que nós estamos trabalhando N1, N2 e N3 são as quantidades de lados que tem os polígonos 1, 2 e 3 que estão em torno do vértice, tá? Aqui nós temos que o N1 ele tem no mínimo 3 e no máximo 6 lados, tá? Então, tomando N1 igual a 3, vamos tomar para os casos em que N1 é 3, 4, 5, 6, né? Alguns, não todos, tá? Então, tomando o caso para N1 igual a 3, nós temos o seguinte. Para N1 igual a 3, nós temos o seguinte. Pessoal, eu estou pegando N1 igual a 3 e substituindo aqui, olha. 1 sobre N1 mais 1 sobre N2 mais 1 sobre N3 igual a 1 meio. Estou substituindo aqui. Então, se eu pegar N1 igual a 3, eu vou ter aqui, olha, 1 terço, né, que é o N1, mais 1 sobre N2, mais 1 sobre N3, igual a 1 meio, que eu vou encontrar isso aqui, olha. Vai ficar 1 sobre N2, mais 1 sobre N3, igual a 1 sexto. Agora, nós temos uma estratégia aqui, que nós chamamos de majoração. A soma de frações aqui, olha, 1 sobre N2 mais 1 sobre N3 é menor ou igual que a quantidade de frações sobre o menor denominador, porque nós propomos que o N2 é menor ou igual que N3. Nós estamos trabalhando aqui N2 e N3. Então, essas duas frações aqui, a soma delas é menor ou igual que 2. Esse 2 aqui é a quantidade de frações, são duas frações, sobre N2. N2 é o menor dos denominadores, ou o possível menor dos denominadores, tá? Isso aqui é menor ou igual que... Essa soma aqui dá 1 sexto, né? Substituindo aqui o
o N1 por 3 e resolvendo, a soma dá 1/6. E essa soma aqui é menor que 2 sobre N2, por majoração, tá? Então, pegando aqui ainda essa soma de frações aqui, olha. Isolando aqui o que tem maior denominador, que é o 1 sobre N3, fica 1 sobre N3, daqui, manda 1 sobre N2 por segundo membro, fica 1/6 menos 1 sobre N2, tá aqui, olha. Aí, resolvendo essa diferença aqui, olha, 1/6 menos 1 sobre N2 é igual a N2 menos 6 sobre 6N2, tá? Resolvendo isso aqui. Agora, nós voltamos lá para o início novamente. A soma das frações, ó, 1 sobre N2 mais 1 sobre N3 é menor que 2 sobre N2, certo? Aí, bem aqui nessa soma aqui, quem é N3? Quem é N3? Fica, ó, 1 sobre N2. Quem é 1 sobre N3? É isso aqui, olha. N2 menos 6 sobre 6N2. Então, é só colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser menor ou igual que 2 sobre N2. Tá aqui, olha. Resolvendo essa desigualdade, nós temos que 6 mais N2 menos 6 é menor ou igual que 12. Elimina o 6 negativo, elimina o 6 positivo, fica N2 menor ou igual que 12, tá? Como o N2 é maior ou igual que N1, nós temos aqui, ó, o N2 é maior ou igual que N1 e o N1 é 3, então nós podemos dizer que N2 é maior ou igual que 4, porque tem que ser maior ou igual que N1. Poderíamos pegar também o caso em que N2 é 3, mas vamos pegar aqui o que N2 é maior que N1, tá? Que é o 4. Então, o N2 vai ser maior ou igual que 4 e menor ou igual a 12, tá aqui, N2. Isso para o caso em que N1 é igual a 3. Mas se eu tiver N1 igual a 4, o procedimento é o mesmo que nós usamos aqui, olha, para N1 igual a 3. O mesmo, tá? Você vai pegar aquelas frações aqui, olha, N1 sobre N1, que é 4, nós estamos pegando agora 4, aí resolve as frações aqui, ó, tá? Fica assim, ó, pegando 1 sobre N1, que é 1/4, ficaria assim, ó, 1/4 mais 1 sobre N2 mais 1 sobre N3 e daria igual a 1/2, né? Aí resolvendo ficaria 1 sobre N2 mais 1 sobre N3 igual a 1/4. Isso aqui por majoração, como a gente acabou de ver, é menor que 2 sobre N2, tá? Por majoração é menor ou igual que 2 sobre N2. Repetindo, esse 2 aqui no denominador é a quantidade de frações, um N1 e um N2. E esse N2 aqui embaixo é o menor denominador, tá? Por bem, usando o procedimento análogo ao que foi usado anteriormente, aqui eu vou ter que 1 sobre N3 passa 1 sobre N2 negativo, tá aqui, olha. Então, 1/4 menos 1 sobre N2. Resolvendo aqui 1/4 menos 1 sobre N2, fica N2 menos 4 sobre 4N2, certo? Aí nós pegamos aqui em cima 1 sobre N2 mais 1 sobre N3 menor ou igual que 2 sobre N2. Mas quem é 1 sobre N3? Está aqui, olha. Fica 1 sobre N2, aí 1 sobre N3 é N2 menos 4 sobre 4N2. Isso aqui vai ser menor ou igual que 2 sobre N2, que é isso aqui, olha. Resolvendo essa inequação aqui, nós encontramos N2 menor ou igual que 8. Como N2 tem que ser maior ou igual que N1, e N1 vale 4, nós estamos trabalhando o caso em que N1 é 4, então N2 vai ser o valor imediato, né, maior que N1, que é o 5. Então N2 vai ser maior ou igual que 5 e vai ser menor ou igual que 8. Tá aqui, olha. Certo? Pessoal, deixa eu falar um pouco para vocês. Eu vou apresentar uma tabela a seguir que contém a combinação desses valores que nós encontramos para N1, N2 e N3, formando polígonos, os polígonos que estão em torno, né, a quantidade de polígonos que ficam em torno de um vértice. Preste bem atenção numa coisa que eu vou falar. Isso aqui eu posso cobrar isso aqui como questão de prova, tá? Preste atenção. Nós pegamos aqui N1
igual a 3. Se N1 for igual a 3, o N2 vai ser o quê? De 4 a 12, ou seja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Os valores para N2. Então, o que eu faço? Eu vou aqui na fração, aí eu pego o valor de N1 é 3. E o valor de N2 pode ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12. Eu vou pegar para N1 igual a 3 e para N2 igual a esses valores todinhos, e vou encontrar um valor para N3, para poder formar a tabela. Vê se vocês entendem. Eu pego o valor de N1, que é 3, aí o N2 aqui, para N1 igual a 3, o N2 é 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí eu substituo aqui o valor de N1 igual a 4, aí eu encontro um valor para N3. Substituo o valor de N1 igual a 5, eu encontro um valor para N3 igual a alguma coisa, né? Aí eu pego para N2 igual a isso, mantendo N1 igual a 3. Aí eu pego N2 igual a 4, igual a 5, igual a 6, igual a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12. E encontro para cada um valor desses, um valor para N3. Lembrando que os valores para N3 que você encontrar negativo não satisfazem, porque N3 é a quantidade de valores que tem o terceiro polígono que está em torno do vértice. Então, N3 ele vai ter que ser maior ou igual a 3, porque ele não pode ser uma figura com dois lados, só pode ser com 3 no mínimo, né? que é o triângulo. A mesma coisa acontece para N1 igual a 4. Se N1 é 4, N2 vai ser 5, 6, 7 ou 8. Tá? Eu vou substituir aqui. N1 é 4, então N2 vai ser 5, 6, 7 ou 8. E para cada valor de N2 entre 5 e 8, eu vou encontrar um valor para N3 para jogar na tabela. Foi o que aconteceu aqui, olha. Certo? Aqui eu tenho as configurações possíveis para 3 polígonos. Observe aqui o M igual a 3. Para 3 polígonos em torno de um vértice na formação de um mosaico. Tá? Eu posso ter uma... Aqui, a figura 1 pode... Se ela tiver 3 lados, a figura 2 pode ter 7 ou 42. E a figura 3, 42. Fazendo o que eu falei agora há pouco lá. Substituindo os valores de N1 e N2 na fração, tá? Ou então a figura 1 pode ter 3 lados, a 2, 8 lados e a 3, 24 lados. Ou a 1 pode ter 3 lados, a 2 pode ter 9 lados e a 3 a 18. E assim por diante, né? Aqui são as configurações possíveis que eu posso ter com 3 polígonos regulares, 3 ladrilhos regulares em torno de um vértice, tá? Lembrando que essas que aparecem com asterisco aqui, olha, com asterisco, são as que são quase regulares. E algumas delas também que aparecem aqui não podem existir. Elas estão nessa configuração porque é o que o cálculo nos deu. Mas na prática, algumas delas não existem. Por exemplo, essa 5, 5, 10 aqui, ela não existe na prática, tá? Não para um polígono regular. Não para um heptágono regular, tá? Não pode. Pronto. Vamos lá. Quando temos um triângulo, ou seja, quando N1 é igual a 3, ou seja, a quantidade de lados de um dos polígonos é 3, no caso eu peguei aqui o triângulo, e só é possível formar mosaico se os outros dois polígonos incidentes num vértice forem congruentes de 12 lados. É o que acontece aqui, olha, foi o que ele falou, né? 3, 12, 12, que é um mosaico quase regular. Um triângulo e duas figuras com 12 lados em torno de um vértice. É o que acontece aqui, olha. Você pode traçar aqui um triângulo regular, um triângulo equilátero, e observe que, partindo desse vértice aqui, eu estou pegando outra figura partindo desse vértice e desse vértice aqui. Na disposição em que essas figuras estão, nós podemos observar que esse ângulo A é igual ao B, né, que o ângulo B é igual ao X, que o ângulo A é igual ao Y. Ou seja, essas duas figuras que estão aqui do lado do A e do B são congruentes de 12 lados. Eu tenho aqui no caso 3, 12 e 12. Né?
que é um triângulo, e duas figuras com 12 lados em torno de um vértice. É um exemplo de um polígono quase regular, que obedece àquelas três condições. Quais são elas, professor? Primeiro, os polígonos que formam o mosaico são regulares, os ladrilhos. Segundo, a intersecção entre dois ladrilhos ou é uma reta, um lado, ou é um vértice, ou é um conjunto vazio, né? Enfim, ele obedece a essas três condições, certo? Três condições. Exceto pelo fato de os polígonos em torno de um vértice serem regulares. Por isso que ele é um mosaico quase regular. Porque são polígonos regulares, mas não são todos iguais. Aqui eu tenho um triângulo, mas os demais não são triângulos. Ok? Vamos lá. Se nós tivéssemos um pentágono, ou seja, a quantidade de lados com 5 lados, nós teríamos isso aqui, olha. Agora é fácil observar, pessoal, isso aqui, olha. Aqui eu tenho um pentágono regular, certo? Mas se eu for traçar figuras aqui partindo desse vértice, eu vou ter figuras iguais. Pelo mesmo critério que nós usamos aqui no triângulo, no pentágono também eu vou ter figuras iguais, que é um pentágono com 5 lados e outras duas figuras com lados iguais. Eu posso ter aqui um pentágono, por exemplo, e, sei lá, um octógono e um octógono, né? Por que isso não pode acontecer? A configuração que nós temos aqui é que se um dos lados, uma figura tiver 5 lados, a outra tem que ter 5 e a outra tem que ter 10. E não acontece isso. Se uma tiver 5, que aqui está em amarelo, as outras duas são iguais. Ou tem 10 e 10, ou tem 11 e 11, ou tem 12 e 12. Não vai aparecer duas figuras com 5 lados, como está aqui, ó. Só aparece uma com 5 e outras duas figuras com a mesma quantidade de lado. Mas não aparece duas figuras com 5 lados. Por isso que nós não podemos ter, por exemplo, um mosaico formado contendo um pentágono regular na sua composição. Que foi o que nós falamos mais acima, tá? Então, os tipos possíveis de mosaicos quase regulares, em cujos vértices incidem 3 m igual a 3, ou seja, 3 polígonos regulares em torno de um vértice, são esses que aparecem na tabela. 3, 12, 12, ou seja, uma figura com 3 lados e duas com 12 lados. O 4, 6, 12, uma figura com 4, uma com 6, uma com 12. O 4, 8, 8, uma figura com 4, uma com 8, outra com 8. O 6, 6, 6, que são 3 figuras com 6 lados, certo? Ok, agora vamos para o caso em que M é igual a 4, ou seja, em torno de um vértice eu tenho 4 lados. Em torno de um vértice eu tenho 4 lados. Perdão, 4 figuras, 4 polígonos, não é 4 lados. Vamos lá. Então, se eu tiver em torno de um vértice 4 polígonos, eu tenho que, seja NI, o número de lados do polígono I, né? Se eu tenho 4 polígonos, então vou ter aqui, vou chamar de N1, N2, N3 e N4, a quantidade de lados que tem cada um desses polígonos, 1, 2, 3 e 4, ok? E estou considerando, sem perda de generalidade, que a quantidade de lados que tem um polígono 1 é menor ou igual que a quantidade de lados que tem um polígono 2, que é menor ou igual que a quantidade de lados que tem um polígono 3, que é menor ou igual a quantidade de lados que tem um polígono 4, certo? Então, os cálculos que nós fazemos aqui para M igual a 4, ou para 4 polígonos em torno do vértice, são semelhantes aos que nós fazemos para M igual a 3. Eu vou mostrar aqui, eu não vou explicar, tá? Eu só estou mostrando aqui a imagem, mas é semelhante aos cálculos. Eu vou dar uma pinceladinha pequena, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o seguinte, que o somatório dos ângulos internos de cada polígono que está em torno do vértice tem que dar 360. A soma dos ângulos que estão em torno do vértice tem que dar 360. Aí, como são 4 polígonos em torno de um vértice, eu vou pegar para n igual a 1, no caso eu vou ter N1, N2, N3 e N4. Então fica 1 sobre N1, mas presta atenção, para você chegar aqui em 1 sobre N1, 1 sobre N2,
1 sobre N3 mais 1 sobre N4 igual a 1, você tem que substituir e fazer o que nós fizemos lá para N igual a 3. Esses cálculos aqui, olha. Esses bonitinhos aqui, olha. Tá? Você tem que fazer tudo isso aqui para chegar onde nós chegamos aqui, olha. Aqui, tá? Então, pode ser que, como atividade, como questão de prova, o complemento dessas demonstrações caiam em alguma questão. Então, fiquem de olho, tá? Aqui eu só tenho um apanhado geral, por cima. Eu não tenho... aqui não está mastigado. Eu posso pedir para você mastigar, tá? Pois bem, aqui, resolvendo isso aqui, nós temos que a soma dessas frações aqui resulta em 1, certo? Aí, esse 1 aqui, que é a soma de frações, é menor ou igual por majoração, como nós fizemos agora para m igual a 3, há um tempo agora atrás. Por majoração, isso aqui vai ser menor ou igual que 4 sobre n1. 4 é a quantidade de frações que nós estamos somando aqui. A quantidade de frações, são 4 frações, sobre N1. N1 é o menor denominador das frações, certo? Aqui, olha, resolvendo essa equação aqui, eu vou ter que N1 vai ser menor ou igual que 4. Menor ou igual a 4. Como N1 é a quantidade de lados do polígono 1, então, N1 tem que ser maior ou igual a 3, porque uma figura tem, um polígono tem no mínimo 3 lados. Então, N1 tem que ser maior ou igual a 3, já que ele é menor ou igual a 4, né? Pela resolução dessa equação aqui. Ok. Então, se eu tomar N1 igual a 3 e jogar bem aqui na soma de frações, aqui, ó, aqui ficaria 1/3 mais as demais frações igual a 1. Resolvendo, ficaria assim, ó, 1n2 mais 1n3 mais 1n4 igual a 2/3, que é menor ou igual, por majoração, é menor ou igual que 3 sobre n2. Lembrando que 3 é a quantidade de frações, 1, 2, 3, e n2 é o menor dos denominadores. Resolvendo isso aqui, olha, eu vou ter que n2 vai ser menor ou igual que 4. Na verdade, aqui ficaria n2 menor ou igual que 4,5. Só que o número anterior, né, o número antes, que é o inteiro, é o 4. Então, o N2 é menor ou igual que 4. E tem que ser maior ou igual que 3, porque a quantidade de lados de um polígono não pode ser menor que 3, tá? Pô, bem, agora vamos considerar, ó, eu tenho que N1 pode ser 3 ou 4 e tenho que N2 pode ser 3 ou 4 também, né? Então, pegando o caso em que N1 é igual a N2, que é igual a 4, e jogando bem aqui na fração, ó, igual a 3, perdão. Ficaria 1/3 mais 1/3 mais 1 sobre N3 mais 1 sobre N4 igual a 1. Que daria isso aqui, olha. 1 sobre N3 mais 1 sobre N4 é igual a 1/3, que é menor que 2 sobre N3 por majoração. Resolvendo isso aqui, olha, 1/3 menor que 2 sobre N3, nós temos que N3 vai ser menor ou igual a 6 e vai ser maior ou igual a 4, certo? Por quê? Porque N3 é maior ou igual que N2, então N2 aqui é 3, então N4, N3 vamos considerar que é 4, certo? A mesma coisa aqui, olha, partindo desse ponto aqui ainda, olha, nós temos que 4 está N3 está entre 4 e 6. Então, 1 sobre N4, substituindo aqui, olha, vai ser igual a 1/3, aí eu jogo 1 menos N3, 1 sobre N3 negativo, tá aqui. Resolvendo essa diferença de frações aqui, olha, 1/3 menos 1 N3, ficaria N3 menos 3 sobre 3 N3. Então, se nós tomarmos para N3 igual a 4, observe que N3 está entre 4 e 6. Se nós tomarmos para N3 igual a 4, e jogarmos bem aqui, vamos encontrar N4 igual a 12. Se nós tomarmos para N3 igual a 6, já que N3 não pode ser 5, aqui poderia ser 4, 5, 6, mas não pode ser 5 porque nós vimos que um mosaico não pode conter
um pentágono, certo? Então vamos pular para 6 logo. Então para N3 igual a 6, jogando bem aqui 6, olha, N3 menos 3 sobre 3N3, jogando aqui o 6, vamos ter que N4 é igual a 6 também, certo? Então substituindo isso aqui na fração, olha, nós vamos encontrar a seguinte combinação. Aqui eu tenho os casos para N1 igual a 3, N2 igual a 4, N1 igual a 4, N3 igual a 4. Nós estamos pegando essas combinações aqui, olha. Cadê? Nós temos que N1 é 3 ou 4 e temos que N2 também é 3 ou 4. Então pegamos N1, 3, N2, 3, N1, 3, N2, 4, N1, 4, N2, 4. Então nós estamos pegando essa outra combinação aqui, ó. N1, 3, N2, 4, N2, N1 e N2 igual a 4. Estamos resolvendo todas essas frações aqui de maneira semelhante ao que foi feito anteriormente. E encontramos valores para N3, para N4, certo? E substituímos aliás, pegamos esses valores aqui, a combinação desses valores aqui e formamos essa tabela, tá? Essa tabela. Essa tabela aqui é a tabela formada para polígonos, para 4 polígonos em torno de um vértice, tá, pessoal? Olha essas frações aqui. Depois, se vocês quiserem me perguntar mais detalhes sobre essas frações aqui para m igual a 4, vocês me chamem lá no chat que eu posso postar mais um vídeo, né, com alguma explicação extra, tá? Caso você não tenha entendido, eu posso pedir, repito, eu posso pedir para vocês se aprofundarem nessa demonstração como questão de prova. É só uma possibilidade, não é certeza, tá? Pois bem, essas linhas com asterisco representam polígonos quase regulares, tá? Ok? Polígonos quase regulares. Que são eles 3, 3, 4, 12. 3, cadê? Não, é os que não são, né? Os que são o 3, 6, 3, 6, 3, 4, 6, 4, 4, 4, 4, 4. Ok? Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo porque já está bem extenso. E eu vou saltar algumas coisinhas que são de menos importância, tá? Então, nós temos aqui, olha, os vértices com escolhas 3, 3, 4, 12, 3, 4, 3, 12 e 3, 4, 4, 6 não podem se estender para formar um mosaico com as condições A, B e C. Como sugere essa figura aqui, olha. Eu não posso ter, aqui, por exemplo, aqui eu vou ter aqui, olha. Observe que a ordem em torno do vértice ela é interessante. Se eu começar daqui, olha, nesse vértice aqui, olha. Se eu começar aqui, fica 4, que é o quadrado, 3, 3 e essa outra figura aqui, que eu acho que é 12. Agora, se eu começar aqui, eu vou ter aqui, olha, 3, 3, 4, 12. Se eu começar do 4, eu vou ter 4, 12, 3, 3. É diferente de 4, 3, 3, 12. Fazendo o giro no sentido anti-horário, porque se eu fizer no sentido horário, eu vou ter 4, 12, 3, 3. Mas aqui eu vou ter 4, 3, 3, 12. Certo? Então, não dá para formar um mosaico quase regular usando essa configuração. 4, 3, 3, 12. Por quê, professor? Porque a configuração em torno de um vértice não é a mesma. Eu vou ter num 4, 3, 3, 12 e no outro eu vou ter 4, 12, 3, 3. Acontece a mesma coisa aqui, olha. Não, nesse aqui não. Esse aqui não é exemplo não. Esse aqui, tá? Aqui, se eu pegar esse vértice aqui, olha, bem aqui, eu vou ter aqui, partindo do triângulo, 3, 4, 6, 4. Aqui eu vou ter, partindo desse ângulo, 6, 4, 4, 3. Se eu pegar esse ângulo aqui, eu vou ter 3, 4, 4, 12. Ou seja, os vértices, eles não mantêm uma distribuição regular em torno deles. Então, eles quebram a condição C. A condição C diz que a disposição dos polígonos em torno do vértice devem ser sempre a mesma. Então, essa condição C é quebrada para esses polígonos que nós expusemos aqui acima, tá? O 3, 3, 4, 12, o 4, 3, 3, 12 e o 3, 4, 4, 6. Ele não mantém a mesma configuração em torno do vértice. Portanto, eles não são quase regulares, porque quebram a condição C. Ok?
Aqui, se eu pegar a figura também, essa figura 3366, ele também não obedece à condição C. Por quê? Se eu pegar esse vértice aqui, olha, onde está um cursor, e partindo desse hexágono aqui, eu vou ter 6, 3, 3, 6. Mas se eu pegar esse vértice aqui, eu vou ter 3, 3, 3 e alguma coisa mais aqui que eu não sei o que é. Portanto, nem todos os vértices mantêm a mesma configuração em torno deles. Portanto, eles não são polígonos mosaicos quase regulares. Quebram essa regra, tá? Ok. Pessoal, para o caso em que M é igual a 5, olha, para o caso em que M é igual a 5, ou seja, que eu tenho 5 polígonos em torno de um vértice, eu vou... Aqui eu não coloquei a demonstração. Pode ser que eu cobre na prova essa demonstração. Repito, é uma possibilidade, tá? Então, fiquem atentos a isso e já vão rabiscando isso aí, tá? Então, para M igual a 5, ou seja, para os mosaicos que contêm em torno de um vértice 5 polígonos, eu tenho essa tabela aqui, olha, são as condições possíveis, tá? Todos eles são mosaicos regulares. 3, aqui a quantidade de lados do polígono 1, do 2, do 3, do 4, do 5. 3, 3, 3, 3, 6, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 3, 4. E aqui é a configuração para os casos em que em torno de um vértice eu tenho 6 polígonos. É apenas um caso, que é aquele que a gente viu, que são 6 triângulos equiláteros em torno de um vértice. É apenas uma configuração, tá? Não mostrei essa demonstração, mas vocês podem ver isso depois. Agora aqui eu trago algumas figuras, alguns mosaicos, né? Parte de mosaicos, com 3, 3, 7, 42, 3, 8, 24, 3, 9, 18. São as quantidades de polígonos em torno de um vértice, que são 3, e a disposição desses polígonos, tá? Eu vou só mostrar aqui alguns, ó. Eu tenho aqui outros polígonos, que tem outros mosaicos que tem 3 polígonos em torno de um vértice, né? Por exemplo, aqui 4, 5, 20, em torno de 4 de cada vértice eu tenho um quadrado com 4 lados, um pentágono com 5 lados e uma figura com 20 lados, né? E aqui vai. Aqui, por exemplo, 4 ser 12, aqui eu tenho um quadrado, um polígono com 6 e outro com 12, né? E aí vai. Aqui eu tenho algumas figuras com 4 polígonos em torno de um vértice, né? Não tem que ser necessariamente um mosaico regular ou quase regular, né? Aqui eu tenho outros. Aqui eu tenho mais outros, né? Enfim, são vários, né? São só exemplos. Aqui eu tenho, por exemplo, o mosaico formado com 6 triângulos em torno de um vértice. Tá aqui, olha. Aqui eu tenho as 5 figuras em torno de um vértice, né? Que são 3 triângulos e um hexágono. Tá aqui. Enfim, são vários. Certo? Então, a gente vai parar a nossa aula aqui. Já encerramos. E na plataforma nós teremos a nossa atividade semanal, tá? Que é já uma atividade avaliativa. Então, pessoal, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.